Olá, hoje eu vim trazer um caso concreto. Muito bem, uma das minhas alunas falou para mim que está tendo dificuldade na fase de mapeamento e a empresa pediu um documento que comprove que todos os empregados passaram pelo treinamento de conscientização. E aí eu fiz a pergunta: quando é que você deu esse treinamento de conscientização? E ela disse: eu ainda não dei. E aqui a gente tem o primeiro problema. Lembra que nós já vimos que 4 grandes empresas, elas foram autuadas pelo Procon por fingir que tinham feito a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, publicaram nas suas páginas a política de privacidade, mas dentro da empresa nada daquilo estava acontecendo? Exatamente isso está acontecendo com a minha aluna. A empresa quer fingir que deu o treinamento, construindo um documento falso que comprove esse treinamento. Isso não pode acontecer. Isso é má fé e isso pode agravar na hora de uma fiscalização da autoridade nacional, do Procon, do Ministério Público, ou seja, quem for que vá fazer esse tipo de investigação. Inclusive, se essa empresa for processada na justiça, você acha que o juiz não vai perguntar para essa pessoa se ela realmente passou por um processo de conscientização, por um treinamento? Óbvio que vai. Então, fingir um documento não é correto. Isso, inclusive, é falsidade ideológica, construir um documento falso, fingindo que fez o processo de treinamento. E a segunda parte, a segunda dor que ela está tendo é justamente de não conseguir fazer direito o mapeamento. Por quê? Porque não teve o treinamento de conscientização. Então, bora lá entender. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. Quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias? Se inscreve aqui no canal. Todos os dias nós temos conteúdo inédito, então ativa o sininho das notificações também. Vamos para a segunda parte do drama dessa aluna. Silvia, não estou conseguindo fazer o mapeamento. Vamos lá, o mapeamento se divide em 2 fases. O mapeamento de dados, onde eu vou encontrar os dados, tanto nos sistemas quanto fisicamente, afinal de contas, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela protege os dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Isso significa que, por padrão, os dados pessoais são protegidos nos meios físicos, nos papéis, nas fichas, enfim, nos meios físicos. Muito bem. Então, você tem que encontrar esses dados pessoais tanto em papéis quanto nos sistemas. Esse é o mapeamento de dados, mas também existe o mapeamento de processos. O que é a fase de mapeamento de processos? Você vai encontrar o fluxo, a vida útil desse dado dentro daquela empresa, dentro daquele controlador. Você vai identificar por onde entra, por onde anda, entre aspas, dentro daquela empresa o dado, se é compartilhado com operadores externos, como são compartilhados dentro da própria empresa e também se há transferência internacional. Isso tudo você vai fazer na fase de mapeamento de processos. E por que essa aluna está tendo dificuldade nesse mapeamento? Porque as pessoas não passaram pelo treinamento. Então, se eu não sei do que ela está fazendo, vem uma pessoa estranha me fazer perguntas, eu não faço ideia do que é a Lei Geral de Proteção de Dados, eu não faço ideia do que é esse arcabouço legislativo em relação a isso, se eu não faço ideia que eu vou ter que mudar todos os meus procedimentos internos, como é que eu vou ajudar? Então, essa adequação não vai parar em pé. Nós temos um método validado por mais de 1.500 alunos que traz os 6 passos na ordem correta para se fazer um processo de adequação. E me pergunta como foi que eu identifiquei isso, porque no começo eu também errei muito. E posso falar? Errar dói. Errar faz um retrabalho. Quando você chega lá na frente, você fala, não tá fechando a conta, não está parando em pé. Aí você vai e faz os ajustes e foi assim, com erros e acertos, que eu cheguei neste ponto deste método, que já está validado, inclusive pelo MEC, pelo Ministério da Educação e Cultura. Presta atenção em mim. Os 6 passos de um processo de adequação são: primeiro de tudo, fechou o contrato?
dá treinamento de P a P. O que significa isso, Silvia? Desde a portaria até a presidência, passando inclusive pelo pessoal da limpeza, e quem faz maratona comigo, que é meu curso gratuito, que eu entrego mais de 30 horas de conteúdo aqui na internet, sabe como funciona esse treinamento. Inclusive o pessoal da limpeza precisa participar. Muito bem, feito isso, e quando as pessoas já têm essa conscientização, é que você vai para a fase de mapeamento. Senão, acontece o que acabou de acontecer com essa aluna. Ela achou que o treinamento não era tão importante e não consegue fazer o mapeamento, porque as pessoas não sabem, não entendem como é que vai funcionar e a importância da adequação à LGPD. Então, o treinamento de conscientização é o primeiro passo, não tem como pular. Agora, se a empresa vier com esse papinho, construa um documento provando isso, faça uma política de privacidade fingindo que a gente está adequado, você, profissional ético, não caia nisso. Porque na hora de uma fiscalização, essa empresa vai ser autuada, pode ser multada, pode sofrer uma condenação judicial e adivinha quem ela vai culpar? Você, profissional. E aí você vai dizer com toda a sua boa vontade, não, mas vocês me pediram, eu atendi o pedido de vocês. E adivinha o que a empresa vai responder de volta? Ora, o especialista no assunto era você. Você deveria ter me dito que eu não poderia solicitar. Eu não entendo disso. E a culpa vai ser sua. De acordo com o capítulo da Lei Geral de Proteção de Dados, que trata da responsabilidade civil por violação da Lei Geral de Proteção de Dados, lá diz que o titular sempre vai demandar o controlador, mas o controlador tem direito regresso, ou seja, ele pode entrar com uma ação cobrando que ele foi obrigado a indenizar o titular do verdadeiro causador do problema. E ele pode alegar que o causador foi você, porque você forjou um documento errado, porque você fingiu que estava adequando e não estava, e como é que você vai argumentar contra isso? Afinal de contas, você foi contratado para esse trabalho. Então, se a empresa fizer alguma solicitação ilegal para você fingir que está fazendo algo, não faça. Redija um e-mail com cópia para todos os interessados e a alta gestão da empresa, informando da ilegalidade desse pedido, informando todas as sanções que eles podem sofrer por causa disso e dizendo que você, como um profissional ético, não vai fazer um documento fake ou falso ou que não está provido do que realmente acontece naquela empresa. Fez sentido para você esse conteúdo? Se fez sentido, antes de você ir embora, aperta o like e lembra, se você quer aprender sobre Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no canal e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.